Começou a Guerra da Água. Agora há pouco ocorreram violentos combates pela disputa de uma importante fonte de água potável. E o conflito está se alastrando por todo o mundo. Soldados invasores tentam dominar a região e controlar uma grande e estratégica reserva hídrica. Voltaremos a qualquer instante com mais informações. O noticiário que você acabou de assistir é apenas uma encenação. A Guerra da Água não está acontecendo hoje, mas se você continuar desperdiçando água e poluindo o planeta, certamente essas disputas ocorrerão no futuro não muito distante. E sabe por quê? A Terra tem 6 bilhões de habitantes e muitos problemas. O pior deles é a intensa destruição dos seus recursos hídricos e o grande desperdício no consumo de água. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo usam a água sem se dar conta do desperdício provocado por maus hábitos, como deixar a torneira aberta enquanto escovam os dentes, se barbeiam, lavam calçadas, carros e se banham demoradamente. E muito pior, poluem o meio ambiente e destroem suas fontes de água potável. Com a escassez e a poluição, rapidamente as fontes de água pura no mundo se transformarão em bens mais preciosos que ouro e petróleo. E então, a água será disputada, gota a gota. O mundo conseguiu superar suas dificuldades em termos de produção de alimento. E a água não, a água é finita, a água está distribuída e ela tem que ser conservada. Isso está faltando. Estão exaurindo os recursos naturais para a produção de alimento, que vai 70% da água potável vai para a produção de alimento. E nós estamos chegando em algumas regiões do mundo já à exaustão. Para quem não sabe, 97% da água existente na Terra não são apropriados para o consumo humano ou para a irrigação das lavouras, por serem salgadas. Os 3% de água doce potáveis estão principalmente nos Estados Unidos, Canadá, China, Índia e Brasil. Sabe o que isto representa? Olhe para essa laranja. Este pingo d'água representa a água disponível sobre a Terra. São apenas 3%. E desses 3%, 0,5% está em local de fácil acesso ao homem. O restante está localizado nas geleiras. E essa água potável ela tem que suportar os nossos 6 bilhões e 200 milhões de habitantes atuais, até a previsão em 2050 de 8,9 bilhões de pessoas. Temos que trabalhar para dar condições de vida a ela. O Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. 12% da água em condições de uso pelo homem estão aqui. Mas o país tem problemas na preservação, distribuição e no uso racional e responsável dos riquíssimos recursos hídricos que possui. O problema se agrava com a destruição das matas ciliares, decorrente do uso inadequado da terra, intenso uso de defensivos nas lavouras, esgotos não tratados lançados nos rios e muito lixo. 76 milhões de pessoas, a maioria crianças, deverão morrer por doenças de vinculação hídrica até o ano 2020. Isso significa uma média de 5 milhões de pessoas morrendo ao ano por falta de água potável, de saneamento básico. Nós temos que procurar melhorar os hábitos do desperdício, economizar, como se lava um carro, como se limpa uma calçada, dentro das casas, como é lavada a louça, como é tomado um banho. Tudo isso precisa ser repensado. As famílias têm que se conscientizar que a economia que ela fizer, isso vai refletir no sistema de água, isso vai refletir no manancial e assim uma cadeia de conservação, preservação dos recursos naturais. Pequenas ações podem auxiliar na hora de economizar água. Por exemplo, uma torneira pingando como esta. Desperdiça cerca de 50 litros de água todos os dias. São 1.500 litros por mês. Agora, imagine uma torneira pingando como esta.
na casa de cada um dos 190 milhões de brasileiros, o problema é muito grave, mas existem soluções. Nós temos vários equipamentos que já estão sendo voltados para diminuir o excesso de consumo. Por exemplo, as caixas acopladas, elas vêm em substituição à descarga hídrica, né? E uma economia de quase 1/3 ou até 25% do que é utilizado em cada descarga. Segundo a ONU, a falta de água para o consumo já afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. A cada 8 segundos, morre uma criança por causas relacionadas ao saneamento e com água poluída. 70% dos leitos dos hospitais em todo o mundo são ocupados por doenças desta natureza. 80% de doenças como tifo, febre amarela, esquistossomose, por exemplo, são causados pelo problema da água contaminada. A questão é saneamento básico, mas tudo isso poderia ser evitado, economizando dinheiro e, o mais importante, salvando vidas. No Brasil, morrem por ano 50 mil bebês decorrentes de doenças diarreicas que, em sua maioria, são provocadas pela água contaminada. Já é pesquisa conhecida no mundo que cada dólar investido no saneamento básico economiza-se $4 na saúde. Praticamente metade da população do mundo não tem acesso a saneamento. Se tem um pouco d'água, ele não tem a coleta, o tratamento de esgoto. Lembra-se da laranja? Aquela gota representa toda a água disponível no planeta para consumo. Em breve, muito em breve, segundo o Fundo Mundial da Natureza, 60% da humanidade não mais terá disponível a água potável para o nosso consumo. É isso que nós queremos. O planeta está morrendo. Salvá-lo representa mais do que nunca garantir a sobrevivência da raça humana na Terra. E a construção de uma nova consciência planetária depende de todos os seus habitantes. Cada gota de água significará uma nova vida, uma nova esperança ou